meus amores! Hoje é dia de correção e a nossa última correção do ano, tá? Então pega seu livro, acompanha para ver se tá tudo certinho. Vamos lá! Ó, essa página aqui é a página 226, tá? É aquela que fala das operações com números decimais. Qual é a regra para você resolver uma operação com números decimais? Vírgula embaixo de vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 4,1 mais 3,82. O que é que faz com esse espaço aqui que não tem nada? A gente completa com zero para não se perder na hora do cálculo, né? 0 mais 2, 2. 1 mais 8, 9. Se é vírgula embaixo de vírgula, eu vou repetir essa vírgula na mesma posição. 4 mais 3, 7. Então, eu tenho 7,92. Ou 7,92 centésimos. Aqui, letra B. 18,4 mais 27,96. Vou fazer da mesma forma. Vou armar minha continha com vírgula embaixo de vírgula, certo? Ó, 27,96. Coloco mais aqui. Vou completar o meu espaço com zero. Então, 0 mais 6, 6. 4 mais 9, 13. Vou colocar o 3, subir 1. Vírgula, embaixo de vírgula, também vou baixar a minha vírgula. 8 mais 7, 15. Mais 1 que eu subi, 16. Coloco 6, subo 1 novamente. 1 mais 2, 3. Mais 1 que eu subi, 4. Deu 46,36. E aí, como eu dividi a atividade em duas folhas, né? A gente vai aqui para F, G e as outras questões vão estar nessa folha aqui de trás. Então, qual é a regra? Vírgula embaixo de vírgula. Então, 5,63 mais 4,29. 3 mais 9, 12. Coloco 2, subo 1. 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 4, 9. Então, dá 9,92. Letra G. Mais uma vez, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Se eu colocar o 18,72 como minha primeira parcela e o 6,39 como segunda parcela, vai estar errado? Não. Lembra que a ordem, na adição, a ordem não vai alterar o resultado. Então, o 6,39 pode estar tanto em cima como embaixo, da mesma forma, esse segundo número aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 6,39 mais 18,72. A regra é vírgula embaixo de vírgula e completar os espaços com zero. 9 mais 2, 11. Coloco 1 e subo o outro 1. 3 mais 7, 10. Mais 1 que subiu, 11. Coloco 1, subo 1. Baixo minha vírgula. 6 mais 8 dá 14. 14 mais 1 que eu subi, 15. Coloco 5, subo 1. 1 mais 1, 2. 25,11. A letra C é uma subtração, tá? Então, como é que a gente faz? Esse número aqui tá sem vírgula, mas lembram quando eu expliquei que é como se aqui existisse uma vírgula imaginária? Pronto, então a minha vírgula vai estar aqui. E aí, eu vou colocar o outro número, 1,89, e preencher os espaços com zero. 0 menos 9 dá certo? Não. Tem que pedir, tem que fazer o reagrupamento ou pedir emprestado. E aí, eu tenho que vir aqui para o 5. Aqui vai ser 4. Vou pegar um daqui e colocar aqui. Aqui agora vai ser 9. E o 1 que eu tirei daqui, vou colocar aqui.
10 menos 9, 1, né? 9 menos 8, 1 também. Repito a vírgula. 4 menos 1, 3. Então, eu tenho 3,11. Letra D. Letra D é de subtração também. Se você me perguntar, Pro, eu posso inverter, colocar esse segundo número no lugar do primeiro? Não, não pode. Você só pode fazer isso na adição, que a ordem não vai alterar o resultado. A subtração não tem essa propriedade, tá? Então, coloco 6 e aqui a gente sabe que tem uma vírgula. Então, vou botar o outro número, 4,397 e completo com zeros. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou reagrupar o meu inteiro. Quem tá do lado de cada vírgula é um inteiro. Então, onde é 6 vai ser 5, aqui vai ser 10, aqui era 10, vai passar a ser 9, aí aqui 10. Corta de novo, vai ser 9 e aqui 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 9, 0. 9 menos 3, 6. Ó, repita a vírgula. 5 menos 4, 1. Então, é 1,603. Aqui nós temos 3 parcelas, tá? 9,18 mais 13,6, ó, vírgula embaixo de vírgula, mais 5,89. Vou preencher as outras casas com 0 para que eu não me confunda na hora de fazer a continha. 8 mais 9, 17. Então, eu coloco 7, subo 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. Mais um que eu subi, 16. Coloco 6, subo 1. Repito a vírgula, né? E aí, faço a minha continha. 9 mais 3, 12. 12 mais 5, 17. Mais 1, 18. Coloco 8, subo 1. 1 mais 1, 2. O resultado é 28,67. Então, vocês já sabem a regrinha, eu tenho certeza que esses outros vocês fizeram corretamente. Então, a prova é só colocar a resposta, tá? Esse daqui dá 4,766. Esse dá 6,776. E aqui dá 4,003. Lembrando, eu só estou dando o resultado desses porque vocês já praticaram nas outras, tá? É só seguir a regra. Vírgula embaixo de vírgula. Calcule mentalmente. Então, observem que aqui, ó, a primeira parcela de todos os números são números inteiros para somar a números decimais. Então, a gente sempre une inteiro com inteiro. Então, ó, inteiro com inteiro. Eu não vou unir o inteiro com os decimais. Então, se é 2 mais 1,35, então 2 mais 1, 3. Então, vai ser 3,35. 5 mais 2, 7. 7,78. 4 mais 0, 4. 4,38. 7 mais 1, 8. 8,44. 6 mais 2, 8. 8,59. 4 mais 0, 4. 4,42. 3 mais 2, 5. 5,35. 2 mais 5, 7. 7,16. 1 mais 7, 8. 8,78. 5 mais 3, 8. 8,92. Terceira questão. Complete os espaços para obter 3 unidades, para que sejam 3 unidades inteiras, né? Para que não tenha o número decimal. Então,
Se aqui, ó, é tudo mais, o que é que eu vou fazer? Realizar a operação inversa para saber qual número tá faltando. Então, 3 menos 0,5 é quanto? 2,5, certo? 3 menos 1,4, falta quanto? 1,6. 3 menos 2,5, ó, 2,5 aqui. Então, qual é o número daqui? 0,5. Qual é o número que eu somo a 2,9 para chegar em 3? É só eu fazer 3 menos 2,09. Então, vai dar 0,91. 3, faço 3 menos 2,3. 0,7. Observe que se eu somar 2,3 a 0,7, vai dar o 3 fechadinho, vai dar 3 inteiros. 3 menos 1,1, 1,9. Tá? Então, observem aí se vocês acertaram. Quarta questão. Mário pintou 0,47 metros de um muro pela manhã e 5 centésimos do mesmo muro à tarde. Que parte do muro Mário pintou? Então, ele pintou 0,47 mais centésimos. Se a gente sabe que é centésimos, qual é a ordem do centésimo? A gente sabe que aqui é décimo e aqui é centésimo. Então, o 5 vai ficar aqui. Então, a gente tem que completar com 0 e com a vírgula. Aqui é o lugar do inteiro, aqui é o lugar do décimo e aqui é o lugar do centésimo. Então, 7 mais 5, 12. Coloco 2, vai 1. 4 mais 1, 5. 0 mais 0, 0. Repito a minha vírgula. Mário pintou 0,52 do muro. 52 centésimos, tá? Ana tem 1,68 m de altura. Alice tem 8 centésimos a mais que Ana. Qual é a altura de Alice? Então, a gente vai somar 1,68 m mais 8 centésimos. Da mesma forma, eu sei que aqui é a ordem dos centésimos. Então, meu 8 vai ficar bem aqui. Preciso completar com os zeros. 8 centésimos é escrito dessa forma. 8 mais 8, 16. Coloco 6, sobe 1. 1 mais 6, 7. Desço a vírgula, 1 mais 0, 1. Então, Alice tem 1,76 m de altura. Letra C. Joaquim comprou 0,81 centésimos de um bolo. À tarde, ele comeu 2 décimos. Que parte do bolo sobrou? O que é que a gente faz? Uma subtração. Se ele comprou uma fatia com 81 centésimos e comeu à tarde 2 décimos, quanto sobrou do bolo? Aí eu vou completar aqui com 0, tá? Pra gente não se perder. 1 menos 0, 1. 8 menos 2, 6. Repito a vírgula e o 0. Então, qual parte do bolo sobrou? Sobrou 61 centésimos do bolo, ou 0,61. Letra D. Quanto devemos adicionar a 478 milésimos para obter uma unidade? Então, a gente vai tirar isso daqui de uma unidade para saber quanto falta. Uma unidade, eu sei que eu tenho uma vírgula aqui que ela não fica exposta, né? E aí eu venho com o número 0,478. E completo as minhas ordens com 0 para poder conseguir fazer, não me perder na conta, né? E aí, eu vou ter que reagrupar. Aqui vai ficar 0 e aqui 10. Agora 9. E aqui 10. Agora 9 e aqui 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 9 menos 4, 5. Repito a vírgula
e o 0. Então, devemos adicionar 522 milésimos para completar uma unidade. 0,522. Essa atividade aqui, ela é lá do sistema de medida, fala do metro. É na página 230, tá? Marque um X na alternativa correta. Qual é a unidade padrão das medidas de comprimento? Decímetro, metro ou quilômetro? A unidade padrão, gente. A unidade padrão é o metro. A gente mede tudo a partir do metro. Qual é o símbolo da unidade padrão de medidas? É o km, cm ou m? O símbolo de metro é m. Quais são os, letra A, múltiplos do metro? Quais são os múltiplos do metro? Quais são os que medem os números maiores? Quilômetros, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos, que medem medidas menores? Decímetro, centímetro e milímetro. Terceira questão. Escreva o símbolo das unidades de medidas a seguir. Quilômetro. Como é o símbolo de quilômetro? K, M. De decímetro, D, M. De hectômetro, H, M. De centímetro, C, M. De decâmetro, D, A, M. E de milímetro, M. Utilize a unidade mais adequada para medir a espessura de uma moeda. Qual a unidade que a gente usa para medir a espessura de uma moeda? O milímetro, porque é uma unidade pequena. O comprimento do seu quarto, o metro. A distância entre duas cidades, o quilômetro. A sua altura é medida em metros. O comprimento do seu livro é medida em centímetros. Quinta questão. Complete os espaços. Aí é onde entra a transformação. E aí é importante que vocês tenham a tabelinha onde tem os múltiplos e os submúltiplos para poder fazer a transformação, tá? Aqui a gente tem a tabela do metro, do litro e do grama. Então, a gente vai usar esse daqui, ó, do metro. Quando a gente vai transformar 1 quilômetro para metro, a gente faz como? Conta quantas casas dão do quilômetro até metro, ó. 1, 2, 3. Isso significa que eu vou acrescentar 3 zeros. Eu repito o número e acrescento 3 zeros. Então, 1 quilômetro é a mesma coisa de 1000 metros. De centímetro para milímetro, eu repito o número e vejo quantas casas de centímetro para milímetro? Apenas uma. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. 8 centímetros para milímetros, a gente sabe que é apenas uma casa, então acrescenta apenas um zero. 3.400 metros em quilômetros. E aí agora é voltando, ó, de metro para quilômetro. Eu volto quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu vou movimentar. Aqui é como se tivesse uma vírgula. Então, eu vou movimentar essa vírgula 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui. Então, 3.400 metros é igual a 3,4 quilômetros, né? Ou então, 3 quilômetros e 400 metros, tá? Aqui quer dizer 400, então aqui 3 inteiros e aqui 400 metros. 7 quilômetros em metros, então o 7 tá na casa do quilômetro. Então, vai andar 1, 2, 3 casas. Então, vou adicionar 3 zeros. 8 metros e 7 centímetros. Então, vou transformar 8 metros em centímetros. De metro para centímetro, dá quantas casas? 1, 2, né? Então, vai ser 800. Então, o 7 já está em centímetros. Então, vai ser 807 centímetros.
É como se eu tivesse aqui, ó, 800 centímetros mais 7 centímetros. Dá 807 centímetros. Sexta questão. Resolva os problemas. Júlia mede 1,87 m de altura. Sua prima mede 15 centímetros a menos que ela. Qual é a altura de sua prima? Vou fazer uma subtração. 1,87 m menos 15 centímetros. Vou... Ó, 7 menos 5, 2. 8 menos 1, 7. 1 menos 0, 1. Repita aqui a vírgula no mesmo local. A altura da sua prima é 1,72 m. Sofia correu 2 quilômetros, 2 quintos de 1 quilômetro ontem e 1.200 metros hoje. Quantos quilômetros ela percorreu ao todo? Primeiro, a gente tem que saber quanto é 2 quintos de 1 quilômetro. Quando vocês aprenderam fração, vocês aprenderam como é que a gente descobre 2 quintos de 1 quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, né? O que é que eu faço? Divido pelo denominador, 1.000 dividido por 5, que dá igual a 200, e multiplico o resultado pelo numerador, 200 vezes 2, que dá igual a 400. Então, 2 quintos de 1 quilômetro é igual a 400 metros. Vê que a gente transformou aqui em metros. 400 metros. E ela correu 1.200 metros hoje. Então, 1.200 mais 400 é igual a 1.600 metros. Ela correu 1.600 metros. E agora a gente precisa transformar esse 1.600 metros em quilômetro. Então, eu sei que tá aqui, 1.600. Eu tenho que voltar em quantas casas? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Vai ficar 1,6 quilômetros. Então, ela percorreu 1,6 quilômetros ao todo. Essa atividade aqui é lá da página 234, onde fala de medida de capacidade, tá? Complete corretamente. O litro é a unidade principal das medidas de capacidade. Ele é representado pelo símbolo L, a letrinha L, que representa a medida de capacidade. O decalitro, o hectolitro e o quilolitro são múltiplos do litro, tá? São unidades maiores do litro. E os submúltiplos do litro são decilitro, centilitro e mililitro, que são unidades menores, são medidas menores do litro. O mais usado dos submúltiplos é o mililitro. 1 litro tem 2 meios litros ou 4 quartos de litro. 1 litro pode ser dividido em 2 partes e pode ser dividido em 4 partes. Na medida de capacidade também tem a mesma transformação. Da mesma forma que você transforma o metro, você também vai transformar o litro. E aí também tem aqui, ó, a tabelinha. Vamos lá. 1 decalitro para transformar em centilitro. Quantas casas anda? 1, 2, 3. Então, se eu movimento 3 casas, eu vou acrescentar 3 zeros. Lembrando que se for para a direita, é acrescentando. Se for para a esquerda, é voltando com a vírgula, tá? 1 mililitro em litro. Então, se eu tenho 1 mililitro, para chegar até 1 litro, 1, 2, 3. São 3 casas. Então, eu boto aqui o meu 1 e faço 1, 2, 3. Aqui vai ficar a minha vírgula e eu completo com 0. Essa vírgula aqui, ela nunca pode estar sozinha. Sempre tem que ter um 0 à esquerda dessa vírgula, tá? 1 quilolitro em litro. 1, 2, 3. Acrescento 3 zeros.
1 centilitro em litro. 1, 2. Então, eu coloco 1 e faço 1, 2. Coloco um zero aqui, aqui, onde vai ficar minha vírgula. E a vírgula não pode ficar sozinha, eu acrescento o zero. 1 litro em centilitro. 1, 2. Então, eu acrescento 2 zeros. 1 litro em mililitro. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, tá? 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Ligue corretamente. Aí é para você ligar os nomes às suas respectivas representações. Ó. O decilitro pelo... Eu tenho DL como representação, desculpa. O centilitro é o CL, o quilolitro é o KL, tá? O hectolitro, o HL, decalitro, DAL e mililitro, ML. Quarta questão. Eu tenho 40 litros de suco e quero distribuí-los em vasilhas de 400 ml. Quantas vasilhas eu vou encher? Primeiro eu tenho que transformar 40 litros em ml. E aí eu vou lá na minha tabelinha e descubro que eu transformei e aí eu acrescento 3 zeros. Então, 40 litros é a mesma coisa de 40.000 ml. O que é que eu faço? Eu divido minhas 40.000 ml, né, por 400, pelas as vasilhas de 400 ml. E aí, ó, como é que eu divido? Eu corto 2 zeros desse lado, corto desse lado também. 400 dividido por 4 vai dar, ó, 1 vezes 4, 4. Pego esses zeros e coloco aqui. Então, eu vou encher 100 vasilhas. Quinta questão. Luciana tem um depósito que contém 60 litros de água. Ela usou 2 quintos de água. Quantos litros de água sobraram no depósito? Primeiro eu quero saber quanto é 2 quintos de 60. Por que de 60, Pro? Porque o depósito ele contém 60 litros, tá? O que é que eu faço? Divido pelo denominador, 60 dividido por 5, que dá igual a 12. Pego o resultado, que é 12, e multiplico pelo numerador. 12 vezes 2, que é igual a 24. Então, significa que eu gastei 24 litros de água. Quanto que sobrou? Se eu tinha 60 e gastei 24, é 60 menos 24. Aí é só efetuar a continha de subtração. 10 menos 4, 6. 5 menos 2, 3. Então, sobraram 36 litros de água no depósito. Sexta questão. A sexta questão é de transformação, tá? Como vocês já aprenderam a transformar, eu vou fazer o primeiro e os outros eu vou botar a resposta, tá? Então, 18 quilolitros em hectolitros. Repita aqui o 18. De quilolitro para hectolitro é apenas uma casa, então eu acrescento apenas um zero. 180 hectolitros em decalitros. De hectolitros para decalitro é apenas uma casa, então eu só acrescento um zero. 1.800 decalitros em litros. De decalitro para litro também é apenas uma casa, então ó, eu repito e acrescento apenas um zero. 18.000 litros. Aqui, 6 quilolitros para hectolitros. É apenas uma casa, então eu acrescento apenas um zero. 60 hectolitros para
decalitros. De hectolitro para decalitro, apenas uma casa. Então, eu acrescento apenas um zero. 600 decalitros em litros, apenas uma casa, apenas um zero, tá? Esses outros eu vou botar a resposta só para vocês conferirem aí o de vocês, para saber se está certo. Porque vocês já praticaram bastante a transformação e eu sei que vocês já estão craques, tá? 4.400, 440 mil, 4 milhões, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 44 milhões. A sétima questão também é de transformação. Transformar 30 litros em mililitros. Repito, 30. Então, de litro para mililitro, 1, 2, 3. Acrescento 3 zeros. Aqui, mais uma vez, de litro para mililitro. Repite o número, 1, 2, 3. Então, 3 zeros. 0,6 litros para centilitro. 1, 2. Então, aqui tem uma vírgula. 1, 2. Então, vai ficar 60. Quando é aqui, gente, eu não preciso, do lado direito, eu não preciso colocar a vírgula, tá? 4 litros para centilitro. Então, 1, 2. 2 zeros. Transforme litro em mililitro. Todos aqui são para transformar de litro para mililitro. Então, de litro para mililitro são 3 casas. Então, ó, 6, aí eu acrescento 3 zeros. 79 e acrescento 3 zeros. 14, acrescento os 3 zeros. E 8 e acrescento os 3 zeros. Feita a transformação. Desenhe mais garrafas para completar 6 litros. Se aqui é uma garrafa de 1 litro, eu vou desenhar mais 5 garrafas e completo 6 litros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui é uma garrafa de 2 litros, eu tenho apenas que ter 3 garrafas de 2 litros. 2, 4, 6. 10ª questão. Existem pequenas coisas que todos podemos fazer para diminuir o gasto de água. Devemos ainda alertar as pessoas que vivem perto de nós para alguns erros que habitualmente são cometidos. Por exemplo, se uma pessoa escova os dentes em 5 minutos e fizer a barba em mais 5 minutos, deixando a torneira aberta, haverá um gasto de 24 litros de água por dia. Apenas nessas duas atividades, gasta-se correspondente à quantidade de uma pessoa que deveria beber em 12 dias. Caso essa mesma pessoa realize as mesmas tarefas de forma mais econômica, mantendo a torneira fechada, gastará em média 2 litros. Quantos litros ela vai economizar por dia? Se ela gasta 24 litros, deixando a torneira aberta, e apenas 2 litros, deixando a torneira fechada, então 24 que ela gasta com a torneira aberta, menos 2 que ela gastaria com a torneira fechada. 22 litros de água ela economizaria. Não gastaria esses 22 litros de água. Tá? Então, sempre escovar os dentes com a torneira fechada. E quando for lavar a louça, mantenha a torneira fechada enquanto estiver ensaboando, certo? Para economizar água. 11ª questão. Fabiano comprou 4 garrafas de refrigerante de 3 litros para a festa de encerramento do curso de informática. Cada litro de refrigerante cabe em 4 copos de 250 ml. Quantos copos de refrigerante serão servidos? Então, são 4 garrafas de 3 litros. Vamos ver quantos litros de refrigerante dá. 4 garrafas de 3 litros dá 12 litros de refrigerante. 12 litros, tá? Cada litro cabe em 4 copos de 250 ml. Então, eu vou dividir esses 12 litros, vou multiplicar esses 12 por 4 para saber quantos copos vai dar.
vão ser servidos. Então, os 12 litros vezes 4 é igual a 48. Então, serão servidos 48 copos. Ao receber a conta de água de sua casa, Dona Vera verificou que no mês de junho houve um consumo de 27 mil litros. No mês anterior a junho, que é maio, foi de 30 mil litros. Em junho, ela economizou ou desperdiçou água? Ela gastou menos ou mais em junho? Então, a diferença de 30 mil menos 27 mil, tá? A gente faz a conta aqui, vai saber que foram 3 mil litros de água, a diferença de 3 mil litros de água. Em junho, ela gastou 27, em maio, ela gastou 30. Então, ela gastou, qual é a diferença? Ela economizou em junho e a diferença foi de 3 mil litros de água, porque ela gastou menos em junho, então ela economizou. Aqui, gente, é a página 239, tá? Observe, fala sobre o sistema monetário. Observe as etiquetas. Complete as etiquetas dos produtos calculando o preço das mercadorias. Uma batata custa R$3 e 3 batatas vão custar quanto? Aí você faz 3 batatas, 3 mais 3 mais 3, ou faz R$3 vezes 3. E aqui vai dar 9. Esse não tem não. 3 batatas custam R$9, tá? Um bombom desse custa 50 centavos. 4 bombons desses vão custar quanto? R$2. 2 biscoitos recheados custam R$5. E 7 vão custar quanto, tá? Se 2 custa 5, então, esses dois aqui, R$5. Mais esses dois também, R$5. Aí, mais 2, R$5. A gente já tem quantos biscoitos? 6. Falta só um. Um sozinho vai custar a metade desse aqui, que é R$2,50. E aí, ao final, quando você soma, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 2,50, R$17,50. Então, 7 vão custar R$17,50. Responda rapidinho as perguntas abaixo. Mário vai repartir igualmente R$150 entre seus 3 primos. Quanto cada primo vai receber? Você vai dividir 150 por 3. Tá? Mas assim, de cara, se você souber a tabuada, você sabe que 3 vezes 5 é 15, então seria 50. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, nada. Pego esse zero, coloco no quociente. Cada primo vai receber R$50. Se 2 passagens de ônibus custam R$3,60, quanto pagarei por 4 passagens? 4 passagens. 2 passagens custam R$3,60, né? E 4 passagens. Vamos descobrir primeiro quanto é que custa uma passagem. Então, a gente divide R$3,60 por 2, que é igual a R$1,80. Cada passagem é R$1,80. Então, R$1,80 vezes 4 é igual a R$7,20. O que é que eu posso fazer também? 2 passagens, R$3,60. 2 mais 2, 4. Então, R$3,60 mais R$3,60 também vai dar R$7,20. Você pode ir por esse raciocínio ou por esse, tanto faz. Pagarei R$7,20. Letra B. Pedro comprou uma bicicleta em 5 prestações iguais. Calcule o valor da compra, sabendo que ele pagará R$16 em cada prestação. Cada prestação é R$16, né? Então, vai ser 16... Não. Pedro comprou uma bicicleta em 5 prestações iguais. Calcule o valor da compra, sabendo que ele pagará R$16 em cada prestação. Quanto ele ficará devendo depois que pagar 2 prestações? Então, primeiro, vamos saber qual vai ser o valor da compra.
R$16 vezes 5, certo? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0. Repito a vírgula. 5 vezes 6, 30. Coloco o 0, subo 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. A bicicleta custa R$80, tá? Aí, quanto ele ficará devendo depois que pagar duas prestações? Duas prestações custam quanto? R$16 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Repito a vírgula. 2 vezes 6, 12. Coloco 2, subo 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Duas parcelas custam R$32. Então, eu pego o valor total da bicicleta, que é 80, menos R$32 da primeira e da segunda parcela que ele já pagou, das duas prestações. Agora, eu realizo a subtração, tá? Vamos lá, 0 menos 2 não dá, vou fazer o reagrupamento. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 4. O valor da compra é de R$80. Pedro vai ficar devendo R$48 depois que pagar as duas primeiras prestações. Beta comprou uma camisa por R$15, um cinto por R$9,50 e uma fivela por R$5. Quanto ela gastou? É uma continha demais, ó. R$15 da camisa, R$9,50 do cinto e R$5 da fivela. Lembrem, vírgula embaixo de vírgula, preenche com 0 os espaços, tá? Ó, 9, 5 mais 5, 10, mais 9, 19. Coloco 9, subo 1, mais 1, 2. Ela gastou R$29,50. Terceira e última questão. Agora resolva as situações problemas a seguir. Anita comprou 6 gibis a R$2,10 cada um. Quanto ela pagou pelos gibis? Então, vai ser R$2,10 vezes 6. Ou você pode somar o 2,10 6 vezes. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Repito a vírgula. 6 vezes 2, 12. Anita pagou R$12,60 pelos gibis. Espero que todo mundo tenha acertado todas as questões. E se tiver alguma dúvida, pode tirar dúvida com a prova, tá certo? Estudem bastante para a nossa prova. Um beijo, tchau!